Primeiro dos fatos. Eu tenho, ao longo desse mandato, feito críticas duras e fortes e firmes ao governo estadual. Procuro nunca fulanizar as críticas porque não acho adequado. Procuro tratar basicamente das questões governamentais. Mas mais agora recentemente, o eminente senhor governador de Santa Catarina fez uma declaração na minha cidade, por ocasião de um encontro do seu partido, em que diz que tinha apenas um deputado estadual na região, o deputado Gabriel Ribeiro, não reconhecendo a minha presença aqui na Assembleia. Questionado por alguns, e esse fato que ele não reconhecia foi divulgado pelas colunas locais, inclusive pelo colunista Edson Varela. Questionado por alguns por essa declaração, ele disse, não, esse outro é um louco. E esta foi a declaração do eminente ou do eminente senhor governador. Bom, o que é um louco? Um louco é tradicionalmente conhecido como alguém que não tem razão, que tem o raciocínio desatinado, ou que tem um raciocínio anormal, de acordo com o que a sociedade pensa. E esse conceito do que é normal, o que não é normal, ele tem atravessado os séculos. Quando o Pinel começou a mostrar que os loucos eram doentes mentais e começou a separar ele dos criminosos, e a ideia de que prender a pessoa como se fosse alguém para ser alienado da sociedade não era adequado, começou a mudar o conceito. Há um conto do Machado de Assis, que alguns dizem que é um romance, pela estrutura, mas que é famoso nessa questão, que é o alienista. O alienista é como o psiquiatra era chamado no passado. E a história de Machado de Assis fala sobre Simeão Bacamarte, que começa a internar todas as pessoas num determinado local, que ele chama de a Casa Verde, com a ideia de que apenas os normais deveriam ficar na sociedade. E evolui para que ele perceba que a maior parte das pessoas já está internada e o próprio Simeão resolve lá se internar. Então, esse conceito de que é louco, ele tem mudado ao longo do tempo. Houve um movimento muito importante da antipsiquiatria, a partir da década de 60, para que demonstrar que o processo de internamento não é adequado. O sociólogo e filósofo francês Michel Foucault escreveu um longo texto chamado A História da Loucura, onde demonstra a forma inadequada que se tratava a questão da loucura. Mas o louco também pode ser associado, e hoje é associado, como alguém que tem uma doença mental. O que é doença mental também tem se debatido ao longo da história. Os americanos, que gostam de classificar e montar paradigmas e criar classificações, foram construindo um chamado Manual Diagnóstico, Estatística e Transtornos Mentais. Hoje nós estamos no DSM-5. Tem quase 300 doenças mentais no DSM-5. E foi lançado agora, está aqui o exemplar, Manual Diagnóstico, Estatística e Transtornos Mentais. Quase, DSM-5 é o último exemplar. São quase 300 doenças. E ali, nesse manual, tem várias doenças, problemas como a esquizofrenia, caracterizado muitas vezes porque a pessoa tem alucinações, ilusões, problemas como a depressão, o mal do nosso século, conhecido ao longo da história como melancolia, né? Os românticos falavam em melancolia, ansiedade, várias formas de ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, pânico, uma série de doenças. Transtorno da personalidade, questões, por exemplo, como
mania, hipomania, o transtorno bipolar, que é um humor instável, estresse, o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção. E claro que existe sempre um exagero, é muito criticado a criação do número de doenças, porque você vai ampliando o número de diagnósticos e quase tudo acaba sendo classificado como doença. Na verdade, muitas das características que às vezes são colocadas como doença são características da personalidade, e todo mundo tem um pouco de cada coisa. Todo mundo é um pouco ansioso, e evidentemente que eu não sou diferente da maioria das pessoas. Eu, por exemplo, na minha família, o pessoal tem um pouco assim sempre de transtorno, distúrbio, déficit de atenção. Né? Às vezes não termina muitas coisas, tive que me esforçar muito para terminar as coisas, para perseguir e conseguir fazer as coisas acontecerem. Bom, claro que as pessoas que são classificadas nesse manual como tendo algum transtorno mental, hoje em dia, mesmo as doenças mais graves, em função da evolução da ciência, principalmente dos medicamentos, as pessoas têm muitas condições de melhorar. Quase todas as pessoas hoje precisam, às vezes, de um apoio. A evolução da tecnologia produz muitos medicamentos, muitas formas de terapia, e eu diria que hoje nós temos perfeitas condições, mesmo aqueles que se sentem, de repente, com algum problema mais de saúde mental, de encontrar apoio para poder ter uma vida adequada. Eu até lembro de um grande personagem da minha cidade, chamado Rogério Castro, muito piadista. Ele dizia assim, deputado Titão, lá em Lages, ele dizia assim, de brincadeira, diz, aqui em Lages metade é louco, e a outra metade pensa que não é. Claro, no sentido de mostrar que, às vezes, quando você quer classificar uma pessoa com num determinado padrão, é preciso avaliar bem isso. Eu digo tudo isso porque, quando se me colocou nesta categoria, evidentemente que não me ofende, porque eu, de certa forma, estou lá mesmo, como estou a maioria das pessoas, mas aqui o que nós estamos debatendo, quando eu discuto aqui na Assembleia, não estamos tratando do psiquismo, da personalidade. E esse argumento é, de certa forma, o que se chama na retórica uma falácia. É o argumento chamado argumento ad hominem. É o argumento da persona, é o argumento pessoal, é o argumento quase do ataque pessoal, para tentar desqualificar a pessoa para não debater o tema. E nós aqui temos que debater, sim, os temas. Temos que debater as questões. Às vezes é quase a normalidade hoje, é o silêncio. A quase normalidade é o governante ficar lá e não aceitar crítica nenhuma. Às vezes ele quer uma sociedade de cordeiros, um parlamento, às vezes, que seja mais subserviente e que não o critique. E é preciso suportar a crítica. A principal crítica que eu tenho feito aqui, as principais, são a respeito, primeiro, das contas públicas de Santa Catarina. As contas públicas do Brasil estão muito ruins. E a questão da saúde pública, que me parece claramente que em Santa Catarina tem um desmando, uma falta de atenção. E quando eu digo aqui que tomar 700 milhões de reais emprestados numa situação de contas públicas difíceis para entregar aos municípios há pouco mais de um ano da eleição, com um ano de carência e 4 para pagar, isto sim me parece uma espécie de loucura. Esta ação me parece uma espécie de loucura.
Você poderia argumentar, não, vamos incrementar a economia dos municípios. Se isto fosse possível incrementar a economia com ações estaduais dessa maneira, era muito fácil resolver o problema econômico. O Brasil tem problemas muito mais sérios que isso. Para melhorar a economia, é preciso de ações, fundamentalmente, nas contas públicas como um todo, e não emprestar dinheiro nesse instante. Quando eu digo que é preciso ter uma ação do Estado e aplicar pelo menos o percentual que tem em saúde, que tem uma aplicação melhor em saúde, é preciso debater essas questões. Amanhã mesmo é para ter uma audiência pública, o deputado Sareta aí votou lá para ter na Comissão de Saúde, não vai vir ninguém. Temos que suspender, porque não é possível debater. Por isso que não concordar com o outro está longe de ser loucura. Porque, às vezes, até uma atitude, às vezes... Tem outro livreto que eu tenho aqui na mão, da pensadora Márcia Tiburi, que é de Vacaria. Vacaria ali, pertinho de Lages. Mas é uma pensadora importante, que ela discute como conversar com um fascista. E, às vezes, quando a pessoa tem uma opinião meio autoritária, meio fascista, é aquela que se alimenta, de dados que não suportam qualquer juízo crítico. O governante precisa sofrer juízo crítico, precisa debater as ideias, precisa discutir a questão das contas públicas, é preciso vir aqui, é preciso debater a questão da saúde. Não basta desqualificar o autor das críticas. O que não me desqualifica também, evidentemente, não me sinto desqualificado ao dizer que a minha saúde mental não está boa, é porque todo mundo, já se diz que de médico, de louco, todo mundo tem um pouco, não é, deputado Mauro? Então, evidentemente que isso não é o problema. E eu não quero discutir aqui nem a minha saúde mental, nem a do eminente senhor governador. O que nós precisamos discutir aqui, sim, é discutir como é que estão as contas públicas do Estado. Se é adequado ou não, ou é uma espécie de loucura tomar esse dinheiro emprestado. E discutir onde é que foi o dinheiro da saúde. De que forma vamos aplicar melhor o dinheiro da saúde. E de que forma nós vamos atender a população que não tem tido o mínimo, que é uma pequena cirurgia, que é uma cirurgia de porte médio, que é um atendimento na emergência, que é um remédio no final do mês. É esta a discussão. O resto tudo são loucuras que devemos deixar para debater, quem sabe, nas mesas de bar.